Olá, estudante, professor Leonardo Rodrigues de História. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esta aula. Bom, vamos tratar aqui o conteúdo sobre uma cidade-estado da Grécia Antiga, muito importante também para a construção da sociedade ocidental que nós temos hoje, principalmente pelo aspecto político, quando se trata da democracia. Claro que essa democracia ateniense ela se difere um pouco, por exemplo, da nossa democracia brasileira, mas nós não podemos desligar, nós não podemos cortar, dizer que não tem nada a ver, porque de fato a democracia ateniense ela vai sim dar as sementes necessárias para que a gente tenha, né, a nossa democracia constituída a partir então de todos os cidadãos brasileiros têm direitos e deveres a cumprir perante uma Constituição federal. Lá em Atenas, você não tem uma Constituição, claro, mas você tem um momento de discussão da sociedade, um momento de discussão dos cidadãos. Só que lá, nem todos são cidadãos. A gente vai ver por que isso e por que não são todos cidadãos. Mas traz também outros legados muito importantes para o mundo ocidental, né, dando a filosofia, uma das artes, a plástica, que também são momentos importantes da história dessa cidade-estado chamada Atenas. Claro, a Acrópole, né, o Panteão, todas as ruínas que ainda são visitadas na Grécia hoje, né, contemporânea, reforçam exatamente a potência, né, e a expressão dessa cidade, né, na Grécia Antiga, chamada Atenas. Pegue papel e caneta e vamos para a nossa aula. Bom, inicialmente nós vamos também entender aqui sobre a localização e a sua fundação. Então ela foi fundada pelos jônios, diferentemente dos espartanos que foram pelos dórios, Atenas é formada pelos jônios, né? Está aí no centro da planície ática, tá? Então ela está mais no centro da planície. Terras pouco férteis, tá? Então, diferentemente da cidade-estado de Esparta, que tinham terras bastante férteis, estavam ali nas melhores, Atenas não tem terras muito férteis. E é por isso que a sua vocação marítimo-comercial ela vai florescer. Então, enquanto Esparta não tem muito essa vocação comercial marítima, já Atenas vai necessitar ter por conta, né, das suas terras pouco férteis. Mas vamos um pouco mais para frente. E aí a sociedade em Atenas. Tá? E aí é um ponto para nós entendermos esse processo político, a democracia ateniense. Tá? Então você tem os cidadãos, e aí, quando eu falar em cidadãos, eu estou falando dos eupátridas, que era essa aristocracia, né, aquelas pessoas daquele grupo menor, os georgóis, que eram alguns camponeses, e os demiurgóis, que eram artesãos. O demiurgos você vai encontrar por aí também. Então, esses são considerados cidadãos, tá? Mas não são artesãos, não são camponesas, não. São camponeses, artesãos, e essa aristocracia é que, de fato, são chamados de cidadãos. Os não cidadãos, os metecos, que eram os estrangeiros, né, nós temos que sempre lembrar que o povo grego ele é avesso a esse estrangeiro, então ele não permitia, até ficavam lá, mas não se havia, né, de fato uma tentativa de trazer esse estrangeiro, pelo contrário, mulheres e escravos. Mesmo as mulheres lá dos eupátridas, elas não tinham poder de opinar, de participar da eclésia, de participar da assembleia. Elas ficavam caladas. Assim como, claro, os estrangeiros e os escravos também, que não vão participar do momento. Então, eles não são cidadãos. Então, professor, vamos compreender aqui. Nós temos dois lados aí na sociedade ateniense. Os cidadãos, aqueles que vão participar desse processo da democracia, do nascimento da democracia, e nós vamos ter aqueles que não participam de nada, que são estrangeiros, escravos e mulheres. Mesmo as mulheres que estavam na aristocracia, que eram artesãs ou que eram também camponesas. Elas não participavam de decisão nenhuma. Aí, é claro, a diferença, né, do que nós temos ou entendemos hoje por democracia
em que todos podem participar, e a democracia ateniense, em que somente os cidadãos. Então, nós não temos a sociedade como toda participando, assim como nós temos hoje. Então, é uma democracia ateniense, que nasce, é claro, mas ainda restritiva, excluindo estrangeiros, mulheres e escravos. Ok? Bom, e aí, como é que vai se dar essa evolução política, né, de Atenas? Então, Atenas não nasce, né, enquanto uma democracia. Surgiu a cidade-estado, ela é uma democracia. Não. Ela passa por uma monarquia, por uma oligarquia, por uma tirania, até chegar na democracia. Tá? Isso é de forma um caminho percorrido pelos atenienses para chegar na democracia. Então, não existe, tá, logo de pronto, como eu até costumo falar, o aparecimento da democracia em Atenas. Surgiu a cidade-estado de Atenas, surgiu a democracia. Não. Primeiro passa pela monarquia, pela oligarquia, a tirania e a democracia. E é um fato muito importante a rebelião do povo contra o poder, o pátria, né, no século VII a.C. Então é importante por quê? Porque isso vai fazer com que, claro, né, inicie um outro processo, um processo de querer, né, as mudanças necessárias, ou um processo de questionar o que estava posto, principalmente aqui na monarquia. Então, aquela monarquia começou a ser questionada, né, pela população, principalmente porque você tinha os eupátrias, que era aquela aristocracia, que detinha todo o poder, que estavam, claro, dentro da classe privilegiada, ou mais privilegiada, diferentemente dos outros que eram considerados cidadãos. E aí a gente tem alguns pontos muito importantes aqui nessa evolução política. Depois dessa rebelião, então, surgem os legisladores, né, que vão do século VII até o século VI a.C., promover várias reformas sociais, né? E essas reformas sociais, elas, claro, começavam a dar uns certos direitos, né, para essas pessoas. Não eram para todas as pessoas, gente. Lembrar aqueles que eram cidadãos e aqueles que não eram cidadãos. Os metecos e os escravos, esses ali não tinham poder e nem muito menos direito algum. Pelo contrário, o único dever que eles tinham é de trabalhar, de fazer, né, as obras, de plantar, etc. e tal. E aí, esses legisladores, né, eles vão surgindo e vão, claro, trazendo, né, condições necessárias e, claro, eu vou dizer assim, os embriões, né, aliás, sementes para uma democracia. Nós temos Drácon e Solon, que, né, desses legisladores. Aí você vai ter os tiranos, que é aquela outra etapa, né, das tiranias, né, que você começa a dizer, poxa, isso está muito certo, principalmente porque dentre essas reformas sociais você continuava tendo algumas, né, inquietações, insurreições da população de forma geral, e aí você tem então Pisistrato, Hipias e Parco, né, que são os tiranos, que aí entra uma questão de tirania, de massacrar mesmo, de chegar junto a essas insurreições e tentar controlar, né, porque acreditava que poderia, claro, destruir a cidade-estado de Atenas. E aí você tem um personagem muito importante, né, que vai exatamente fazer, vamos dizer assim, a porta de entrada para essa democracia ateniense, que é Clístenes, que transformou, né, a eclésia na assembleia, né, em força suprema da vida política ateniense, como você tem, então, a democracia ateniense. Então, havia lá um espaço, né, uma praça pública, em que eles se assentavam para decidir as coisas da cidade. Então, essa era a democracia. Quem decidia, professor? Os cidadãos, aqueles que eu mostrei para vocês no início dessa aula. Então, você não tinha todas as pessoas, então as mulheres, né, os estrangeiros e também os escravos não participavam desse momento, né, de decisão das coisas da cidade. Então, Clístenes, ele inaugura esse processo de eclésia, de assembleia, né, em que ela então passaria a ter a força suprema de toda a vida política. Então, mesmo que você tenha lá, né, legisladores, você tenha as funções de um Estado, mas quem decidia tudo era a Assembleia. Era esse cidadão sentado, né, em uma praça pública e decidindo, né, o que deveria, então, como as coisas deveriam, então, ocorrer dentro da Grécia Antiga. Então, você tem
nesse período, né, a participação de todos esses cidadãos. Então, todos os cidadãos podiam participar dessa eclésia, dessa assembleia, para decidir os rumos ali de Atenas. Lembrando a vocês que somente aqueles homens, né, que poderiam participar, né, também não podia ser qualquer um com uma idade, não teria aqueles que estavam designados para participar, para ter voz, para ter votar, né, para ter participação política. Os demais não participavam. Então alguém pode perguntar, pessoal, mas que democracia é essa? Democracia ateniense, tá? Em que os cidadãos. Até porque nós temos que perceber o seguinte, a ideia de cidadão que nós temos hoje, ela é ampliada. No território brasileiro, por exemplo, e perante a Constituição de 1988, todos são cidadãos. Nasceu, é cidadão. Tem um documento que o registra, é um cidadão. Tá? Então, todos são cidadãos. Não existe meio, não. Todos são cidadãos, tendo, claro, o seu registro civil assegurado. Né? Aqui em Atenas, não. Mesmo sendo nascido, né, de uma linhagem, lá do seu pátrio, mas mesmo assim precisava ter essas características, né, para participar. Não podia ser mulher, não podia ser estrangeiro, não podia ser escravo. E aí a gente chega ao momento que é chamada de a Era de Ouro de Atenas, que é a Era de Péricles, né, que é aí no século V a.C. Então, há uma produção cultural, né, que Atenas vai dar ao mundo, né, dar à civilização naquele momento, mas posteriormente também. É por isso que é chamada a Era de Ouro de Atenas. Está muito mais ligada com as questões culturais, com a produção cultural que Atenas vai ter. Então, esse momento, Péricles é um dos governantes, vamos assim chamar, né, daquele momento, século V, e que vai, né, dar vazão, né, ao que hoje nós conhecemos, né, e muito bem, né, e influencia também, né, toda a produção cultural, né, de Atenas na Grécia Antiga. Aí, dentre essa produção, nós temos o teatro, é um ponto, e aí a origem das festas, em homenagem ao deus chamado Dionísio, né, que era o deus da festa, né, que tinha questão dos vinhos. Né, havia dois gêneros clássicos, a tragédia e a comédia, né, e alguns autores aqui principais, né, Eurípides, Aristófanes, né, Esquilo, que são alguns desses autores, principalmente nesses gêneros clássicos, a tragédia e a comédia, né, trazia exatamente alguns elementos, né, do cotidiano, daquilo que vivia, ou até mesmo se inventava, né, mas esses são dois elementos que faziam parte do teatro ateniense, né, que as pessoas iam, né, para assistir. Além disso, né, você tem a filosofia. E aí, claro, gente, a filosofia traz até hoje, né, para nós, né, dentro do mundo ocidental, né, muitas referências. Né? Nós estamos falando, claro, de Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? Então, são os pais da filosofia. Né? Então, todos que vão estudar a filosofia, ou que, né, até mesmo a partir, né, do pensamento filosófico, a partir desse pensamento de tanto Sócrates, Platão e Aristóteles, que vão estar ali, né, claro, não no mesmo período, mas que trazem, né, em si, nas suas obras, né, aquilo que vai ser fundamental depois para que os homens pensem, né, por exemplo, no conhecimento científico. Então, o conhecimento filosófico antecede aí o conhecimento científico, assim como o conhecimento também do senso comum. Mas de fato, né, para nós hoje, dentro do Ocidente, né, são três nomes de peso, né, na filosofia, né, clássica, que é a partir de Sócrates, Platão e Aristóteles. Na história, nós temos Heródoto, né, que escreveu a história das guerras franco-pérsicas, e Tucídides, né, que vai escrever a Guerra do Peloponeso, que é a guerra que vai ter também a participação de uma liga, né, não só, né, de Esparta, que estava mais naquela região, mas de uma liga para enfrentar os persas. Então, você também tem aqui escritos, né, a partir de Heródoto e a partir de Tucídides. Heródoto aí é considerado o pai da história, né? E Tucídides também, né, quando vão escrever sobre a Guerra do Peloponeso, e ele como a franco-pérsicas. Além disso, nós temos as plásticas, né, escultura, o destaque para as fídias, né, que é um costura de estátuas e monumentos.
Então, vários monumentos, principalmente exaltando os corpos, né, musculosos e tal, né, porque essa era uma imagem do grego, tanto que as Olimpíadas nascem, né, aí na Grécia Antiga, né, que era justamente, né, a demonstração do físico, né, do corpo, porque eles tinham de fato isso enquanto primordial. Aí você tem as artes plásticas, a arquitetura, né, que dentro da área de praia você ocorreu a construção do Panteão, que era um templo, né, de homenagem à deusa, né, Atena, né, de Palas Atena. A pintura tem vários vasos, tá, cerâmica, com temas que representavam o cotidiano daquela cidade, né, daquela polis, né, que era a polis de Atenas, ok? Bom, vimos aqui Atenas, as mulheres não tinham uma participação, né, assim diferentemente do que nós tínhamos em Esparta, em que as mulheres estavam ali lado a lado dos seus maridos, ou quando eles saíam para a guerra, eram as mulheres que assumiam o negócio. Em Atenas não, as mulheres elas são subjugadas sim, inclusive não são consideradas cidadãs, né? Elas estavam todo o tempo ali perto de um homem, seja o pai, o irmão, o marido, então elas não tinham de forma nenhuma uma liberdade, inclusive até a sua própria vestimenta, enquanto as mulheres em Esparta usavam umas vestimentas, né, mais curtas, por conta das atividades físicas, né? Em Esparta, em Atenas, desculpa, não existia isso, né? Então você tem uma repressão maior em relação às mulheres. Claro que Atenas também não vai tolerar o estrangeiro, ele até está lá, mas ele é um cidadão de terceira categoria, está fora, né, da categoria de cidadão, e como a própria região que localiza-se a cidade-estado de Atenas não ser tão, né, fértil às suas terras, a vocação ela foi realmente comercial marítima, né, que dominou a sua economia. A política, nós vimos que há uma transição de monarquia, né, passando por uma aristocracia, passando depois por uma tirania até chegar na democracia, né, mas era uma democracia restritiva, porque os cidadãos não eram qualquer pessoa, havia, claro, uma classe aí privilegiada, ok? Vamos para o nosso exercício Enem 2012. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Isso é uma música de Chico Buarque de Holanda, gente, tá? Mulheres de Atenas, né? 1976, né? Em plena ditadura militar no Brasil, e ele tem essa música, né? Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas que vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Então, os versos da composição remetem à condição das mulheres na Grécia Antiga, caracterizada naquela época em razão de... Bom, antes de virar aqui a página, é importante entender o seguinte, não quer dizer que Chico Buarque está tentando dizer que era o melhor exemplo. Na verdade, ele faz uma crítica na sua letra, né? Então, mire-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, porque o contexto militar, né, do militarismo no Brasil, da ditadura militar no Brasil, era exatamente o contexto de cada vez mais rebaixar, por exemplo, as mulheres. Então, você tinha aquela ideia de que as mulheres, né, deveriam estar nos lares, cuidando dos filhos, né, esperando seus maridos, porque você tinha, claro, todo um cunho religioso, né, que estava embrenhado aí nos discursos, né, dessa ditadura militar. E é por isso que ele faz essa crítica, né? Então, mire-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas que vinham para os seus maridos, porque era essa condição que as mulheres estavam na Grécia Antiga, principalmente em Atenas. Então, letra A. Sua função pedagógica exercita junto às crianças atenienses. Letra B. A sua importância na consolidação da democracia pelo casamento? Opa, não, as mulheres nem participavam, não eram cidadãos, como é que elas estariam na consolidação da democracia? Então, logo até a letra B. Letra C, seu rebaixamento de status social frente aos homens? Uma boa alternativa, vamos ler o restante. A D, seu afastamento das funções domésticas em períodos de guerra? Também não, gente. Diferente de Esparta que havia, né? Mas em Atenas não, continuava. Sua igualdade política, opa, não precisa nem ler o restante da questão, porque igualdade política em relação aos homens, elas não eram nem cidadãs, então de fato não é. Bom, professor, a gente ficou entre a A e a B, né? Ou a A não, a A e a C, né? Porque a B, a D e a E o senhor já cortou, beleza. Gente, a A diz que a sua função pedagógica exercita junto às crianças, também não.
Tá? Então, por isso que a letra C é a resposta correta dessa questão. Por quê? Seu rebaixamento de status social frente aos homens, é isso que acontecia na Grécia Antiga, principalmente em Atenas. Ok? Bom, nossa aula termina por aqui, mas na descrição desse vídeo tem um material que você vai poder se apoiá-lo para continuar os seus estudos sobre essa temática, respondendo outras questões. Aqui fica sempre aquela dica, estuda aí.